Dr. Vegapunk. No capítulo 433 de One Piece, publicado em novembro de 2006, é Kobe quem cita pela primeira vez o nome do maior gênio do mundo. 16 anos depois, finalmente Eiichiro Oda nos apresenta ao maior cientista de todos. Vegapunk foi responsável por revelar parte dos maiores mistérios de One Piece, como a origem das Akuma no Mi, o trágico passado de Bartolomeu Kuma e finalmente que o mundo de One Piece é um mundo pós-apocalíptico e que em breve passará pelo maior desastre em 800 anos. Gorosei, Kizaru, Buster Call, Serafim, Vegapunk. Embarque agora em uma das jornadas mais eletrizantes que os Chapéus de Palha já enfrentaram e admire as reviravoltas e mistérios revelados pelo maior cientista do mundo. Capítulo 1. A Ilha do Futuro. Logo após saírem de Wano, os Chapéus de Palha vagam pelo mar em busca de sua próxima aventura. De repente, Luffy avista uma corrente de água no formato de uma esfera em meio a uma tempestade de neve. Olhando mais atentamente, havia uma pessoa presa bem no meio daquela correnteza estranha. Zoro rapidamente saca sua espada e parte a esfera em dois. Ao mesmo tempo, Chopper, que estava usando um chapéu samurai que ganhou de Otama, é levado embora pelo vento devido ao formato do chapéu. Luffy estica o braço para agarrá-lo e acaba sendo levado também. Nesse momento, a pessoa que estava presa na água é revelada a ser Jewery Bonney, uma das 11 piratas da pior geração com uma recompensa de 320 milhões de berries. Luffy estica o seu outro braço para agarrá-la enquanto ela grita: "Olhem para baixo, olhem para baixo!" Havia um tubarão gigantesco embaixo do navio Thousand Sunny. O monstro gigante tenta abocanhar nossos heróis que escapam por pouco. Zoro percebe que era um tubarão feito de ferro e assume posição de combate, enquanto Jinbe percebe que Luffy, Chopper e Bonney caíram no mar e pula atrás deles. Frank assume o controle do navio e ativa uma de suas engenhocas, fazendo o navio ganhar velocidade para alcançá-los. Porém, o tubarão gigante abre sua boca e uma lança-torpedo é revelada. Ele mira e atira no navio, que quase é atingido em cheio, mas a explosão faz todos os Mugiwaras caírem no mar. Jinbe consegue salvar Luffy, Chopper e Bonney e rapidamente emerge da água para que eles respirem. Ao sair debaixo da água, Jinbe percebe que está bem na mira do tubarão mecânico, que lança mais 2 torpedos em direção a eles. Jinbe afunda novamente e escapa por pouco da explosão. Do nada, um robô gigante aparece atrás do tubarão e acerta um socão no animal robótico e o apaga. Todos os Mugiwaras afundam. Capítulo 2. Dr. Vegapunk. Chopper, Luffy e Bonney conseguem chegar sãos e salvos à ilha graças a Jinbe e começam a conversar enquanto se secam. Bonney pergunta a Luffy por que ele estava com o cabelo branco no seu cartaz de procurado e Luffy responde: "Ah, aquilo é apenas a minha forma quando eu estou totalmente livre." Luffy, como sempre, está com fome e fala para eles procurarem um restaurante. Bonney o corta e explica que eles estão em Egghead, uma ilha do governo mundial, a Ilha do Futuro, criada pelo famigerado Dr. Vegapunk. Vegapunk? Eu já ouvi falar dele. Claro que já, ele é o maior gênio de todos os tempos e eu estou aqui justamente pois tenho assuntos a tratar com ele. Ele transformou meu pai em um ciborgue e tirou todos os sentidos dele. A essa altura, ele nem mesmo sabe mais quem realmente é. Se tornou apenas uma arma viva agora. Enquanto isso, o restante dos Mugiwaras é resgatado pelo robô gigante e eles ficam encantados com o Roboto. E uma figura feminina sai de dentro dele. NANI? Que?
Todos os chapéus de palha presentes ficam totalmente sem reação. Os mais idiotas, como Sandy, Frank, Usopp e Brook, começam a bajular a linda garota que está na frente deles, enquanto Nico Robin desconfia. Como é que o gênio cientista, conhecido por seus inúmeros feitos e extensa carreira, é na verdade uma jovem garota? A garota explica que ela não era o corpo principal, mas sim a Punk 2, Vegapunk Lilith, e anuncia um assalto, dizendo que os Mugiwaras poderão ir embora depois de deixarem seus bens mais preciosos. Nami fica incrédula, pois achou que ela havia os salvado. Lilith mobiliza toda a sua tropa de monstros marinhos modificados para cercarem os chapéus de palha. Eis que recebe uma ligação. Kacha. Lilith, o que está fazendo? Roubando de novo? Você não tem orgulho como cientista? Cala a boca, Shaka! Eles são o Chapéu de Palha, a tripulação do recém-nomeado Yonkou. Eles devem ter muitos tesouros. Justamente, por isso você não deveria subestimá-los. Olhe para o espadachim do navio. Percebe como ele está perfeitamente calmo? É porque ele sabe que dessa distância consegue te matar a hora que quiser. É você quem está em perigo aí. Traga-os para mim, eu tenho interesse nesse bando. Um navio do governo mundial se aproxima de Egghead. Dentro dele vemos Rob Lucci, Kako e Stussy conversando. Kako está tentando explicar para Lucci que ao todo existem 7 Vegapunks, o corpo principal, Stella, e 6 corpos satélite. Vegapunk é tão genial que as ideias simplesmente não param de vir à sua mente a todo momento, mas sozinho ele não dava conta de todas as tarefas e então ele teve a ideia de dividir a sua mente em vários corpos: Shaka, Lilith, Edson, York, Atlas e Pitágoras. Lucci responde: resumindo, nossa missão é devolver esse serafim para a ilha e eliminar todos os Vegapunks. Capítulo 3. O pai de Jerry Lee Bonney. Luffy e seu grupo estão explorando a ilha de Egghead quando de repente Luffy avista um velho inimigo. Era um pacifista versão policial. Ele carrega e atira um laser de sua boca que atinge o chão perto dos Mugiwara e os faz voar para longe. Luffy se prepara para revidar quando de repente Bonney atinge um chute bem na sua cara, cancelando seu golpe. O pacifista continua disparando lasers na tentativa de matá-los. Por que você fez isso, Bonney? Eu preciso derrotá-lo. É porque esse é o meu pai. O quê? Quando você disse que seu pai foi transformado em um ciborgue, você estava falando de Bartolomeu Kuma? Estou implorando, por favor, não machuque o meu pai. Sou idiota, sai daí! Ele é um pacifista! Ufa, escapamos por pouco graças aos seus poderes, Bonney. Mas agora, você pode me fazer voltar ao normal. Foi mal, Bonney. Sei que ele é seu pai, mas isso é tudo que eu sei sobre Kuma, o rei malvado. Ele era um rei tirano do reino de Sorbet até que foi expulso pela população e forçado a se tornar um pirata. Ele também era membro do exército revolucionário até que foi capturado pela marinha e recebeu prisão perpétua. Porém, Vegapunk se interessou pelo seu porte físico e com a condição de se tornar uma cobaia de seus experimentos, foi permitido a Kuma voltar ao mar como um Shichibukai. Isso é tudo. Meu pai não era um tirano e ele odiava o governo mundial. Com certeza ele foi forçado a aceitar esse acordo por algum motivo. Meu pai sempre disse que era parte de uma raça especial, mas ser diferente não é motivo para transformá-lo em um rato de laboratório e matá-lo. Eu vou encontrar Vegapunk e fazê-lo falar a verdade. Tsunami, Usopp, Sandy, Frank e Robin se encontram com Vega One, Vegapunk Shaka, que os mostra como a ilha de Egghead funciona. Enquanto isso, o grupo de Luffy, após fugirem com sucesso de Kuma, encontram um robô gigantesco adormecido. O robô estava completamente enferrujado, coberto de musgo e com um cano atravessando a sua barriga e sem um de
seus chifres, como se tivesse sido derrotado em batalha. Luffy e Chopper obviamente ficam fascinados pelo Roboto e começam a gritar para ele na esperança de acordá-lo. De repente, ondas de energia começam a emanar do centro do robô e um idoso se materializa bem no centro de sua barriga, ficando preso ali mesmo enquanto reclamava de aquele ter sido outro fracasso. Luffy o ajuda a se soltar. O velho começa a flutuar e ensina Chopper e Luffy a fazerem o mesmo usando as suas botas. Os três saem voando. Esse era o maior cientista do mundo, o corpo original Dr. Vegapunk. Ao aterrissarem, Jerry Lee Bonen não perde tempo. Ela saca um sabre de luz que encontrou no lixão e aponta para Vegapunk. Vegapunk, você transformou meu pai em uma arma sem coração. Ah, pare com isso, Bonen. Esse sabre de luz está com defeito. Cala a boca, ele corta muito bem que eu sei. Transforme o meu pai de volta ao normal. Se a sua resposta for não... Desliga isso, Bonen. Esse feixe de luz, ele atrai um número absurdo de insetos. Naturalmente a Bonnie quer me matar depois do que eu fiz com o pai dela. A propósito, parece que o destino te trouxe até aqui hoje, Mugiwara. Será que você pode me levar para bem longe de Egghead? A minha fome de conhecimento me fez pesquisar a fundo a fonte de energia desse robô antigo e, somado ao conhecimento que adquiri de Ohara, acabei descobrindo coisas que não deveria. Resumindo, eu sei demais e agora o governo mundial quer me apagar assim como fez com Ohara. Capítulo 4. Cypher Paul Aegis Zero. Puru 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 puru. Aqui é Cypher Paul. Requisitamos acesso ao porto de entrada de Egghead. Digam a eles para entregar o Serafim e irem embora. Eu duvido que os agentes do governo terão uma boa reação a isso. Preparem-se para interceptá-los. Estamos negando a entrada do governo mundial à ilha de Egghead. Ao mesmo tempo, na ilha de Kamabaka, o corpo original de Bartolomeu Kuma, que estava sendo reparado pelo exército revolucionário, começa a se mover. De volta ao porto de Egghead, Rob Lute e os demais agentes da Cypher Paul têm a sua entrada negada na cidade e decidem invadir. Eles abandonam seu navio e utilizam as habilidades de teleporte de S-Bear para entrar na ilha. Evacuem todos os pesquisadores da ilha. Atlas, retorne ao laboratório. Preparem os Serafins. Nós iremos enviar S-Snake, S-Shark e S-Hawk. Confie o comando deles ao Sentomaru. Ativem todas as barreiras. Nós estamos sob ataque. Repito a todos os Vegapunk, estamos sob ataque, preparem-se para a batalha. Como esperado do nosso querido Chapéu de Palha, ele aceita facilmente o pedido de socorro de Vegapunk, simplesmente porque ele tem uma cabeça engraçada. Vegapunk diz que vai indo na frente, pois precisa arrumar suas coisas, e diz para eles se encontrarem no Lab Phase, que fica na parte de cima da ilha, e então desaparece. Os membros da Cypher Paul começam a destruir a ilha indiscriminadamente. Seus principais membros são Rob Lute, Kako e Stussy. Kako usa seu Geppo para chutar o ar rapidamente e levantar voo. Ele sobe acima das nuvens direto para o Lab Phase, pois sabe que lá é a base principal dos Vegapunks. Mas assim que ultrapassa as nuvens, uma barreira é acionada e um raio laser o explode. Com todo aquele caos acontecendo, Vegapunk Atlas aparece para confrontá-los. No exato momento que avista seu alvo, Rob Lute não desperdiça um segundo sequer. Ele entra em sua forma híbrida e lança um de seus golpes mais poderosos, Rokugan! Implacável. Nesse momento, Luffy aparece. Mugiwara, cara do pombo! Luffy percebe Atlas destruída no chão e se enfurece. Luffy ativa o Gear 5, enquanto Rob Lute demonstra que ficou ainda mais forte e despertou a sua fruta, atingindo uma forma híbrida ainda mais focada em agilidade, que é o diferencial de sua fruta. E assim como Luffy, possui nuvens flutuando ao redor do seu pescoço. Vegapunk aparece no Lab Phase e se encontra com o grupo de Nami. Enquanto observam a luta dos dois pelo telão, ele inicia um de seus diálogos mais interessantes.
Digam-me, como vocês chamam essa transformação do chapéu de palha? Nami responde, nós também não sabemos muito bem, não é um poder da Gomu Gomu no Mi? Não existe nenhum registro de uma Gomu Gomu no Mi na antiga enciclopédia de Akumas no Mi. Essa fruta não existe. Na verdade, essa forma se parece exatamente com a forma de um deus mencionado nos documentos antigos de Elbaf. Um deus? É do Luffy que estamos falando, ele é só um idiota. Sim, o guerreiro da libertação que é sempre brincalhão e faz as pessoas sorrirem, também conhecido como o deus do sol Nika. Nika? Nunca ouvi falar. É claro que não, porque esse nome foi apagado da história, mas enquanto as pessoas continuarem o desejando, ele nunca desaparecerá. O desejo de todas as coisas nascem nesse mundo. Por exemplo, as Akuma no Mi. As Akuma no Mi são o potencial da evolução humana que a humanidade sempre desejou. Sonhos como, não seria legal se eu pudesse me transformar em fogo? Ou, imagina se eu pudesse ficar invisível? Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Por esse motivo, elas são antinaturais e odiadas pelo mar, a mãe de toda a natureza. Por isso, a sua existência sofre essa punição dela. Os usuários de Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram no passado. Essa é a minha teoria. Fascinante, não? Esse mundo. Hoje era para ser o meu dia de folga. Ei, tio Vegapunk, quais são as minhas ordens? Sentomaru e os serafins se juntam à batalha. Sentomaru ordena que os serafins acabem com a CP0, enquanto explica sobre os chips de autoridade. Os serafins sempre obedecem ao comando de quem tiver a maior autoridade presente, seguindo a seguinte ordem. Em quarto lugar, qualquer um que estiver usando o chip de autoridade. Em terceiro lugar, Sentomaru. Em segundo lugar, eles obedecem às ordens dos Vegapunks. E em primeiro, aqueles que possuem o comando absoluto dessas armas de destruição, os Gorosei. Voltamos à luta de Luffy e Lute, e o Leopardo está apanhando feio. Ele não conseguiu causar dano algum ao Yonkou, enquanto Luffy está o espancando. Luffy acerta um belíssimo Gomu Gomu no Mogura Pistol em Lute, que o faz voar para longe e vai conversar com Sentomaru enquanto isso. Ei, machadão, há quanto tempo? Mugiwara, você não está em posição de me chamar alegremente pelo nome da minha arma. Nós somos inimigos. É verdade que você vai deixar o tio Vegapunk fugir com você? Sim, ele me pediu. Shugan! Rob Lute é implacável. Pela segunda vez, no momento que avista seu alvo, ele parte imediatamente para pegar a kill. Felizmente, Sentomaru percebeu o assassino chegando e se defendeu no último momento, conseguindo escapar da morte e ainda mantendo a sua consciência. Rob Lute parte novamente para tentar finalizá-lo, mas dessa vez Luffy acerta um Gomu Gomu no Muti bem na cara do vilão, isolando ele mais uma vez. Os serafins começam a retaliar. S-Hawk corta vários oponentes, enquanto S-Snake usa sua Akuma no Mi petrificando os adversários, e finalmente S-Shark também utiliza sua habilidade de Akuma no Mi fazendo o chão ficar líquido, derrubando e finalizando os membros aleatórios da CP0. Vendo aquela habilidade pelo telão, Frank começa a chorar e questiona Vegapunk se o seu irmão, Senor Pink, havia morrido, afinal não podem existir duas Akumas no Mi iguais no mundo. Vegapunk, mais uma vez surpreendendo a todos com a sua genialidade, responde: não, esse aí de quem você está falando é um prisioneiro de Impel Down agora, eu simplesmente clonei a sua fruta. Que? Vegapunk continua: se tiver bastante dinheiro e tempo, as Zoans são bem fáceis de se reproduzir, apesar de não ter confirmado ainda se é possível despertá-las. Sobre as Logias, infelizmente eu tentei de tudo e não consegui recriá-las. Agora, quanto às Paramécias, se eu conseguir o fator linhagem do usuário de Akuma no Mi, consigo criar esse sangue especial e administrá-lo, fazendo assim com que eles adquirem a mesma habilidade. Esse é o sangue dos serafins, o Green Blood. Na minha concepção, os serafins são o ápice da ciência na história do mar. Eu os chamo de os humanos mais fortes. Rob Lute se levanta mais uma vez e ataca
ataca Sentomaru, mas novamente Luffy o intercepta, dessa vez surgindo do chão em modo gigante. Luffy tenta mordê-lo, mas Rob Lute desvia usando o soro, e Luffy se vira e cospe os inúmeros pedaços de pedra que acabou de morder, fazendo Lute ter que se defender. Ele então aproveita essa brecha, transformando um dos dutos de passagem em borracha e o utiliza de catapulta. Ele tira um óculos escuros do seu cabelo e utiliza um novo golpe. Seu punho atinge o abdômen de Lute, o transforma em borracha e continua esticando, praticamente atravessando o corpo do leopardo. O golpe foi tão poderoso que faz o gatinho perder a consciência. Sentomaru fala para Luffy e os outros se apressarem e entrar no foguete a vácuo que leva ao Lab Phase, e assim eles sobem. Sentomaru fica para trás e é enfim derrotado pela CP0, e agora que Sentomaru está fora de combate, o comando dos Serafins voltam para CP0 e eles ficam com a vantagem absoluta. Ao mesmo tempo, Kizaru aparece em um navio. Ele está se dirigindo a Egghead. Capítulo 5 – As Memórias de Kuma. Vegapunk termina de arrumar suas coisas e diz estar pronto para partir. Como uma última medida de segurança, ele telefona para alguém que diz ser o seu espião mais confiável e que está em Egghead. A pessoa responde que vai ajudá-lo com prazer. Lilith questiona-se se eles não deveriam retaliar, afinal eles possuem superioridade no comando dos Serafins e o Lab Phase é equipado com um sistema de segurança de ponta, praticamente impenetrável. Os membros da CP0 olham para cima pensando a mesma coisa. Por mais que agora estivessem com os Serafins, ainda assim não tinham como atravessar as barreiras a laser do Lab Phase. De repente, sistemas de defesa do Lab Phase estão offline agora. Um mau funcionamento bem no momento que sua vida está em jogo. Parece que os céus te abandonaram, Vegapunk. Rapidamente, os Vegapunk vão até a sala de controle para verificar o que aconteceu e percebem que não foi um mau funcionamento. Alguém ali de dentro desativou as barreiras propositalmente. Eles rapidamente religam o sistema, mas um pouco tarde demais. A CP0 já havia invadido. Ao chegar ao Lab Phase, a primeira coisa que avistam é o Thousand Sunny e Kako atira um Rankiaku gigantesco para destruir o navio. Porém, seu antigo rival facilmente intercepta o ataque, ainda meio sonolento. Horonoa Zoro! Enquanto eles se enfrentam, o grupo de Luffy se encontra com os Vegapunks e são avisados de que devem zarpar imediatamente. Porém, eles notam a falta da pessoa mais importante. O Vegapunk original simplesmente desapareceu. Ele foi raptado por Jerry Bonney. Bonney quer saber apenas uma coisa do cientista, se era possível ou não retornar o seu pai ao normal. Vegapunk diz que infelizmente isso não é possível, mas que havia um motivo para isso. Um motivo? Ah, é? Então me diga, por que você matou meu pai? Eu prometi ao Kuma que não te contaria, não importa o que acontecesse. Ah, então você tem um motivo, mas não vai me contar? Você acha que eu sou idiota? Me perdoe, Bonney. A decisão de perder a memória não foi de mais ninguém, senão do próprio Kuma. Foi muito doloroso para mim também. Kuma foi um homem excepcional e um amigo louvável. É por o respeitar tanto que eu não posso te contar. De repente, Bonney avista uma porta enorme com o símbolo da patinha estampada e arremessa Vegapunk no chão. Ela se aproxima e usa seus poderes para destruir a fechadura. Quando a porta se abre, é revelado uma enorme esfera de energia no formato de uma patinha. Se afaste disso, Bonney, isso é perigoso. Não, não é. Eu conheço muito bem as habilidades do meu pai. São as memórias dele, não são? Sem hesitar, Bonney mergulha de cabeça na patinha.
Capítulo 6. O primeiro clone de sucesso. Acho que era pra ser uma girafa, mas está diferente de antes. Bom, se cortá-lo acaba dando no mesmo. Isso se conseguir me cortar, Horonoa. Era Kako transformado em sua forma despertada também. Agora ele estava com uma aparência mais robusta e com nuvens negras flutuando ao redor do seu pescoço, assim como Lute. Kako avança até Zoro usando Bigan, uma feroz estocada com o seu nariz. Zoro defende e revida, empurrando Kako para o chão com suas espadas. Rob Lute ordena aos serafins que destruam o laboratório antes que Vegapunk chegue e os dê outra ordem. Kako despertado e Rob Lute pronto para o combate. Tudo parece perdido quando de repente... Descobrimos que Stussy era a aliada secreta de Vegapunk. Ela, na verdade, era um clone de Miss Bakin, uma ex-integrante dos lendários piratas Rocks. Stussy foi o primeiro clone humano de sucesso que Vegapunk conseguiu criar 20 anos atrás. Stussy! Rob Lute fica indignado com a traição e parte para cima de Stussy, que por sua vez utiliza uma técnica secreta, desaparece e reaparece atrás de Lute. Ela saca um batom de Kairoseki e o coloca no pescoço de Lute, drenando suas forças. Ela então abre sua boca, revelando dentes extremamente afiados e morde o pescoço do assassino. Stussy chupa Rob Lute, drenando suas energias e o fazendo perder a consciência. Graças ao seu ataque sorrateiro, ela apaga os membros mais poderosos da CP0. Vegapunk Edson aparece e ordena aos serafins que parem a destruição. A batalha contra CP0 então foi encerrada, porém eles não conseguiam fugir da ilha, pois o corpo principal de Vegapunk ainda estava desaparecido. E mais, Kizaru estava cada vez mais próximo de Egghead e ele não estava sozinho. Podemos ver ele conversando com alguém no navio. Era São J. Garcia Saturn, um dos 5 Gorosei, as autoridades máximas do governo mundial. Saturn vai demonstrar ser um dos oponentes mais formidáveis que os Chapéus de Palha já enfrentaram. Capítulo 7. O traidor revelado. Sentomaru conseguiu sobreviver e foi resgatado pelos cientistas que ainda não haviam fugido da ilha. Ele fica indignado de ter sido atacado pela própria marinha, mas agora não tinha mais nada a perder. Machadão então se lembra que Luffy havia prometido tirar Vegapunk da ilha e decide confiar no Mugiwara. Assim, ele dá um comando para os 50 pacifistas Mark III que estavam na ilha ajudarem na fuga de seu criador, o Dr. Vegapunk. Zoro, Stussy e Brook chegam ao laboratório e agora todos estão reunidos com exceção de Bonney e Vegapunk. Então todos saem para procurá-los, menos Luffy e Zoro, que têm de ficar de olho em seus prisioneiros, Rob Lute e Kako. De repente a porta de onde eles estão explode e 2 serafins aparecem, S-Hawk e S-Bear. Shaka dá uma ordem para que eles parem, mas eles continuam atacando sem piedade. Com seu cérebro super desenvolvido, Vegapunk Shaka rapidamente liga os pontos. Se os serafins não estão recebendo suas ordens, era porque haviam recebido ordem de algum outro Vegapunk. Somado ao fato das barreiras terem sido desligadas por dentro, só havia uma conclusão lógica: havia um traidor entre os Vegapunks. S-Hawk pula e desfere um corte de energia com suas pernas. Luffy e Zoro desviam para o lado enquanto tem que salvar Kako e Rob Lute. Eles percebem que seria complicado lutar protegendo os dois e os libertam com a condição de eles não machucarem ninguém. Caso contrário, Luffy daria um pau neles novamente. Rob Lute fica pé da vida, mas aceita cooperar. Os dois são libertados e performam um incrível combo para cima dos serafins, isolando-os. Porém, os mesmos se levantam
na mesma hora como se não tivessem tomado dano algum, e Zoro finalmente repara que os serafins se assemelham bastante a King, o comandante do Kaido que ele derrotou em Wano, no que Shaka confirma que sim, os serafins foram criados com base no seu corpo lunariano, ou seja, eles só sofrem danos quando estiverem com as chamas em suas costas apagadas. Shaka tem uma ideia de onde Vegapunk pode estar e se dirige ao local. Enquanto isso, todos os outros Mugiwaras também estão tendo dificuldade lutando contra serafins. Shaka chega a um antigo laboratório subterrâneo e bingo! Lá estava Vegapunk preso. Ele vai correndo para salvar o seu corpo principal quando de repente alguém se aproxima por trás, carrega uma pistola e atira. Shaka é assassinado com um headshot. Então era você esse tempo todo? Por que você está fazendo? Me responda! York! Com um sorriso distorcido, York responde que existem muitos Vegapunks por aí e o mundo só precisava de um deles. O plano dela era entregar seus demais companheiros para o governo mundial pelo crime de terem pesquisado sobre o século perdido e assim ela quer se tornar um Tenryubito. Capítulo 8 – O Almirante da Luz. York, a traidora, foi capturada e agora toda a tripulação e todos os Vegapunks e Bonnie estão enfim reunidos e prontos para zarpar de Egghead. Eles conseguiram conter os serafins utilizando armas de bolhas feitas de Kairoseki para anular seus poderes, porém Kizaru e Saturn já haviam chegado a Egghead com uma tropa de 30 mil soldados e dezenas de navios de guerra que cercavam toda a ilha. Às pressas, os Mugiwaras se dirigem ao navio Thousand Sunny. Kizaru finalmente começa sua investida. Yatano Kagami. Ele se transforma em um feixe de luz e chega a Egghead rapidamente. Sentomaru percebe que seu antigo amigo está vindo e ordena aos pacifistas que destruíssem os navios da marinha. Kizaru vai quicando de janela em janela e rapidamente aparece bem na frente de Sentomaru, se aproximando com um chute. Kizaru colide em alta velocidade contra Sentomaru, que tenta se defender usando Haki. Os pacifistas iniciam seu ataque contra os navios da marinha, porém, rapidamente o almirante derrota Sentomaru e rouba seu chip de autoridade, dando a ordem para os pacifistas pararem. Kizaru continua sua investida. Ele se transforma em luz novamente e sobe para o Lab Phase. Como era feito de luz, ele podia passar tranquilamente pela barreira sem ser atingido pelos lasers. Sua missão é eliminar o Dr. Vegapunk. Com a chegada do almirante, todos entram em pânico e, se aproveitando dessa confusão, Rob Lute parte para cima de Vegapunk na intenção de assassiná-lo. Mas Stussy percebe a tempo e entra na frente de seu criador. Zoro então ataca Rob Lute, que se defende, mas é empurrado para trás. Os dois caem do laboratório e iniciam uma luta. Ao chegar na parte superior da ilha de Egghead, Kizaru é recebido por alguém que já derrotou no passado, ninguém menos do que Monkey D. Luffy. Luffy acerta uma voadora no almirante e diz que agora está 100 vezes mais forte desde o seu último encontro. Ele finalmente estava pronto para encarar um almirante no X1. Luffy rapidamente ativa o Gear 4 modo Snake Man e atira uma chuva de socos contra o almirante, que fica na defensiva. De repente, Kizaru se transforma em luz e se teleporta para o horizonte. Ele vai longe o suficiente para sumir da vista de Luffy. Então, enquanto ninguém consegue vê-lo no ar, ele concentra sua energia e dispara em direção ao Mugiwara. A aceleração é poder. Kizaru mete uma bicuda com tudo e isola o protagonista. Luffy sai voando com tanta força que atravessa Vega Force One, o robô gigante que carregava o navio dos Chapéus de Palha, e o destrói. Ele ainda continua voando até atingir as barreiras do Lab Phase, que o explodem. Caralho, mano, que golpe. O poderoso almirante aparece diante de
Franky e Bonnie. A pirata até tenta tocá-lo para ativar sua habilidade, mas Kizaru facilmente desvia e acerta um chute em sua cabeça que a faz voar para longe. Bonnie também atinge a barreira e explode, caindo até a parte de baixo da ilha. Franky carrega o seu laser, mas quando percebe, já perdeu Kizaru de vista. O mesmo então aparece bem diante de seu alvo, Vegapunk. Kizaru pede desculpas por ter de fazer isso e parte para finalizá-lo. De repente, uma mão gigante agarra o almirante. Era Luffy novamente, mas agora no famigerado Gear 5. Ao sentir a presença de Nika, o robô gigante desperta. Capítulo 9. São Jay Garcia Saturn. Luffy agarra Kizaru, começa a girá-lo em alta velocidade e o arremessa com tudo. Dessa vez é ele quem isola o almirante. Kizaru foi arremessado para bem longe da ilha e está voando em direção ao mar. Então ele utiliza uma técnica que ainda não havíamos visto, Yasakani no Magatama. Ele se transforma em várias esferas de luz e dispara novamente em direção a Egghead. Luffy o vê chegando, mas de repente todas as esferas de luz se transformam em clones do almirante e atacam Luffy. Mas isso era apenas uma distração. O verdadeiro almirante estava indo atrás de Vegapunk, que, por sua vez, estava descendo do Lab Phase para a parte inferior da ilha. Ele estava atrás de duas coisas: Jerry Bonnie, que havia caído há pouco, e 2, retomar o controle dos pacifistas, já que Sentomaru caiu. Então, Vegapunk e Atlas grita e ordena a todos os pacifistas que eliminem os marinheiros da ilha. Mais uma vez, os pacifistas trocam de lado e começam a atacar a marinha. Por outro lado, quando a questão é salvar uma donzela em perigo, obviamente Vinsmoke Sandy é o primeiro a chegar e resgata Bonnie. Ele se reúne com Vegapunk e tudo que tem que fazer agora é subir ao Lab Phase novamente e fugir enquanto os pacifistas criam a distração perfeita. Zoro e Lucci ainda se enfrentam enquanto Luffy deixa Kizaru ocupado. Ao mesmo tempo, todos os presentes na ilha sentem um calafrio e param tudo o que estão fazendo. Uma presença extremamente poderosa e maligna comanda: pacifistas, parem! Apesar das ordens de Vegapunk, todos os pacifistas congelam. Isso só poderia significar uma coisa: era o Gorosei. De repente, um círculo de magia negra se forma no chão de Egghead e um monstro sai de dentro dele. Era, enfim, São Jay Garcia Saturn em uma forma de aranha demoníaca, com longos chifres e longas 6 pernas saindo de seu torso. Kizaru aproveita a distração e destrói o caminho que Vegapunk estava usando para subir ao Lab Phase, derrubando-os. Luffy não deixa barato. Ele infla seu braço, começa a rodar igual um maluco e usa um golpe bizarro de da hora. Gomu no Star Gun! Mano, o Luffy acerta um soco com tudo na cabeça do Kizaru. O golpe atravessa o almirante, fazendo esticar o seu crânio e dando muito dano. Kizaru desmaia e Luffy murcha por ter gastado muita energia e cai no chão. Ao mesmo tempo, o veículo onde estavam Vegapunk, Bonnie, Sandy e Franky cai no chão bem na frente de Saturn. Do nada, Bonnie saca uma espada, pula e afinca bem no peito do Gorosei. Infelizmente, o velho não sofre dano algum, usa um ataque telepático que acerta a cabeça de Bonnie, fazendo-a voar para trás e a agarra com seus punhos. Sandy pula para salvá-la, mas é acertado pelo mesmo ataque na cabeça que incrivelmente causa dano ao seu corpo quase invulnerável. Saturn covardemente tenta finalizar Luffy, que está jogado no chão, mas Franky o salva de última hora. O aracnídeo então levanta Bonnie e ordena que os marinheiros atirem em sua cabeça. Todos ali tentam ajudá-la, mas são paralisados pelos poderes telepáticos de Saturn. Bonnie vai ser assassinada e em seus últimos momentos ela acorda e diz: "Foi você quem matou meu pai, seu desgraçado!" Ela se lembra de seu pai e finalmente temos o tão aguardado flashback de Kuma.
Capítulo 10. Bartolomeu Kuma. Kuma nasceu em uma família feliz, filho de 2 pais amorosos, porém seu pai era de uma raça chamada bucaneiros. Os bucaneiros são uma raça de meio humanos, meio gigantes, extremamente fortes, e simplesmente por serem diferentes, um belo dia foram presos e transformados em escravos pelos nojentos tenryúbitos. Enquanto Kuma ainda era uma criança, sua mãe, uma humana normal, não suportou o tratamento desumano e veio a falecer rapidamente, deixando Kuma apenas com seu pai, que lhe contava histórias de Nika, o guerreiro da libertação que um dia viria para libertá-los com um sorriso no rosto. Infelizmente, seu pai fora assassinado por pura diversão, deixando o pequeno Kuma sozinho. 38 anos atrás da linha do tempo atual, foi sediado em God Valley um torneio de assassinato, aonde os nobres mundiais matavam civis comuns e escravos para ganhar pontos. Aqueles com a maior pontuação ganhariam Akumas no Mi como prêmio. Kuma era um desses escravos que foi jogado na ilha para morrer. Lá ele conhece Empório Ivankov e Ginny, a sua futura esposa. Ivankov, que já era uma revolucionária desde pequena, bola um plano para eles escaparem. Se tratava de roubar e comer as Akuma no Mi, que seriam o prêmio dos nobres, e usar os seus poderes para escapar. O plano funciona e Kuma acaba comendo a Nikyu no Mi, a fruta da patinha, que o permite enviar os outros e a si mesmo voando. E assim eles escapam da ilha, que veio a ser destruída logo depois de uma forma ainda desconhecida. Ivankov parte para o mar e Kuma e Ginny começam a morar juntos em um vilarejo. Alguns anos se passam e agora Kuma tem 22 anos. Ele e Ginny decidem se casar, porém o país onde viviam passa a ser governado por um rei tirano que oprime seu povo. Kuma os enfrenta em nome da liberdade, mas acaba derrotado e preso até ser salvo por alguém que mudaria sua vida para sempre, Monkey D. Dragon. Kuma e Ginny se juntam ao exército revolucionário e lá se reencontram com Ivankov. Mais alguns anos se passam e um incidente acontece. Ginny é sequestrada por um tenryúbito e por maiores que fossem seus esforços, nem Kuma nem o exército revolucionário conseguem salvá-la. Mais 2 anos se passam e eles recebem uma ligação de Ginny. Ela havia sido descartada pelo tenryúbito por ter contraído uma doença rara e largada para morrer. Kuma vai imediatamente ao seu encontro e mesmo chegando rapidamente graças a seus poderes, ainda assim era tarde demais. Ginny havia contraído uma doença rara que fazia sua pele ficar azul ao ser exposta à luz solar e enrijecer como pedra. Ela usou suas últimas forças para atravessar o mar e chegar em sua casa em segurança com um bebê no colo. Ginny morre e deixa Jerry Lee Bonney aos cuidados de Kuma. Mais tempo se passa e Kuma demonstra ser um pai extremamente carinhoso. Ele e Bonney vivem felizes até que um dia, ao sair para brincar no sol, um cristal azul surge no seu corpo. Ela havia herdado a doença de sua mãe e agora simplesmente não podia mais ver a luz do sol ou morreria. Kuma tentou todos os médicos locais, mas ninguém sabia como curar aquela doença. O mais experiente entre eles disse se tratar das escamas de safira, uma doença incurável que se espalhava mais rápido ao entrar em contato com qualquer luz natural, seja do sol ou até mesmo da lua. Mas mesmo que trancafiassem Bonney completamente, ainda assim a doença continuaria se espalhando e em no máximo 5 anos ela morreria. Kuma deixa Bonney aos cuidados dos idosos da ilha e sai viajando o mundo com seus poderes em busca de alguém que possa curar sua amada filha, mas sem sucesso. Em uma de suas viagens, ele se reencontra com Dragon e o mesmo o dá ao paradeiro do homem mais inteligente do mundo. Essa era sua última esperança. Kuma coloca Bonney em uma caixa e a leva ao Dr. Vegapunk. Vegapunk analisa Bonney e alegremente diz: "Sim, eu posso curar sua filha."
O único problema é que o tratamento custaria uma fortuna e Kuma não tinha como pagar. Vegapunk explica que ele trabalhava para o governo e que o mesmo poderia pagar pelas despesas, mas em troca, Kuma precisaria virar cobaia de um experimento. Como ele era da quase extinta raça dos bucaneiros, era muito mais forte do que um humano comum. Vegapunk queria poder estudá-lo e criar clones a partir de suas células. Vegapunk desejava criar os guerreiros mais poderosos que colocariam medo em todos os piratas e salvariam os mais fracos. Kuma aceita a proposta sem nem pensar duas vezes. Ele faria qualquer coisa para salvar a sua amada filha. Porém, Saturn intervém nas negociações e impõe algumas condições extras a Kuma. 1. Ele deveria se tornar um Shichibukai e lutar ao lado da marinha a partir de agora. E 2. Kuma deveria se tornar um ciborgue e abandonar completamente a sua humanidade, seus pensamentos e, por fim, sua personalidade. Vegapunk fica furioso, pois fazer isso seria a mesma coisa que matar Kuma. Kuma, chorando, agradece. Ele não se importava. Se pudesse salvar Bonney, faria um trato até mesmo com o demônio. Então, o tratamento dos dois começa. Bonney se curando de sua doença e Kuma se tornando um ciborgue. Mais 2 anos se passam e finalmente chega o dia em que Bartolomeu Kuma vira um ciborgue completamente e perde a sua humanidade. Antes de puxar a alavanca, o cientista pede a Kuma que extraia suas memórias para ele poder estudar posteriormente. Kuma o faz e cria aquela esfera enorme em forma de patinha que Bonney encontra no futuro. Kuma agradece a Vegapunk por ter salvo sua filha e, chorando, o maior cientista do mundo puxa a alavanca e encerra a incrível vida de Bartolomeu Kuma. Capítulo 11. Um último ato de rebeldia. Voltamos ao presente com os marinheiros prontos para tirar a vida de Bonney, quando de repente algum objeto enorme cai do céu, destruindo o chão. Era o verdadeiro corpo de Kuma. Por mais que tentassem dar ordens a ele, o ciborgue não obedecia e continuava a marchar em direção a Saturn, que desesperado arremessa Bonney no chão e tenta pisoteá-la. Kuma consegue chegar a tempo e usa seu corpo gigante de escudo para protegê-la. Papai! Kuma agarra a pata de Saturn, serra seus punhos com haki e acerta um lindo de um soco bem na cara do Gorosei. Cara, que soco satisfatório! São Saturn é arremessado por vários metros e os Mugiwaras recuperam seus movimentos. Kuma se agacha e pega Bonney em seus braços. Vegapunk observa sem palavras aquela cena, pois Kuma não deveria ter um pingo sequer de consciência. Não existia nenhuma ciência que pudesse explicar aquilo. A única coisa que explicava esse comportamento era amor. Finalmente, Bonney e Kuma se reencontram, mas não havia tempo para comemorar. Jay Garcia Saturn se levanta puto da vida e diz que todos ali devem ser exterminados. Ele aciona um Buster Call. Atenção, todos os marinheiros. Egghead foi considerado uma ameaça ao governo mundial. Todos os navios preparem-se para o bombardeio. Queimem tudo em nome da justiça. Os Mugiwaras pegam Kuma e Bonney e tentam subir novamente ao Lab Phase, mas Kizaru os interrompe mais uma vez, cortando o caminho e fazendo-os cair do foguete. Ainda em queda livre, Saturn comanda os clones de Kuma para atirarem seus lasers e matarem todos de uma vez por todas. Nesse momento, Vegapunk Atlas se aproxima de Bonney e sussurra algo em seu ouvido. Olhando de longe, vemos um pensamento de Vegapunk. Ah,
Bonnie, quando eu soube que você se tornou uma pirata, não pude deixar de imaginar o pior cenário. Se a marinha ordenasse que um pacifista atirasse em você, eles não hesitariam. Eles só se parecem com seu pai, mas não têm as memórias dele. E eu não poderia deixar uma tragédia dessas acontecer. Por isso, como um último ato de rebeldia, eu coloquei um comando secreto neles. Não atire, papai! Nos ajude a fugir dessa ilha! Todos os PX-3 ouvem e obedecem o comando daquela que está acima até mesmo dos Gorosei, Jerry Bonnie, e então se viram contra a marinha novamente. Mas eu já sabia que se fizesse isso, com certeza algo horrível aconteceria comigo. Vegapunk é perfurado pelas patas de Saturn. Capítulo 12. Aliados inesperados. Saturn ordena que Kizaru faça o trabalho sujo e elimine os mocinhos. Kizaru parte mais uma vez para pegar a kill, mas nesse momento Monkey D. Luffy o acerta com um soco reforçado por Haki. Luffy transforma o chão em borracha e todos aterrissam em segurança. Luffy começa a espancar Jay Garcia Saturn para que seus companheiros possam escapar, mas enquanto ele estava ocupado com o Gorosei, um vice-almirante pula atrás de seus companheiros. Seu alvo era Bonnie, que estava no comando dos pacifistas. Do nada, um machado gigantesco esmaga o homem como se não fosse nada. Alguns aliados completamente inesperados chegaram para ajudar. Eram Dory e Brog, os fucking gigantes que os Mugiwara salvaram lá em Little Garden simplesmente 20 anos atrás no tempo real. Eles conseguem salvar Frank, Kuma e Bonnie, restando apenas Luffy, Sanji e Vegapunk na ilha. Saturn começa a se transformar ainda mais em um aracnídeo, abandonando completamente a sua humanidade. Ele então ataca Luffy com suas patas e Kizaru, se aproveitando da distração, finalmente cumpre sua missão. Ele atravessa Vegapunk com seu laser a queima-roupa. Luffy fica puto, assume sua forma de gigante e agarra tanto Kizaru quanto Saturn ao mesmo tempo em um painel muito foda. Infelizmente, Vegapunk foi assassinado, mas a sua morte era o gatilho para um evento que mudaria a forma como as pessoas enxergam o mundo de One Piece para sempre. Gacha. Alô, mundo? Todos na escuta? Aqui é o Dr. Vegapunk. Prestem atenção, pois acredito que todos ficarão surpresos com o que tenho a dizer a partir de agora. Capítulo 13. A verdade sobre esse mundo. O mundo todo começa a receber o vídeo de Vegapunk através de Dendemushis enquanto ele se prepara para falar alguma coisa. Luffy arremessa seus dois inimigos para longe. Kizaru atinge um navio da marinha e acaba ficando por ali mesmo, fazendo o corpo mole e digerindo a ideia de que acabara de matar um velho amigo. Enquanto Saturn retorna imediatamente sem sofrer dano algum. Os Gorosei lá em Mary Joyce se comunicam com ele através de telepatia e decidem que parar a mensagem de Vegapunk era a prioridade máxima. Nesse momento, Saturn invoca 4 círculos de magia negra no chão. Raios negros saem de todos os círculos e sombras malignas surgem do centro deles. Essas sombras começam a tomar a forma de animais gigantes. Uma ave gigantesca, uma espécie de javali demoníaco, uma minhoca de areia gigante e um cavalo da morte. Somado à aranha gigante, esses são os 5 Gorosei. Eles imediatamente partem para o ataque. Venus, em sua forma de cavalo, galopa pela ilha rapidamente, eliminando os pacifistas, enquanto os outros Gorosei vão atrás de Luffy e de parar a transmissão de Vegapunk. Os Mugiwara precisam desesperadamente
rapidamente fugir de Egghead. Zoro, após alguma dificuldade, finalmente derrota Rob Lute e parte para o navio, enquanto Dory e Brog chegam para ajudar Luffy. Porém, por mais que tentem enfrentar os Gorosei, nenhum ataque surte efeito neles e o grupo de Luffy começa a ser pressionado. Em meio a todo o caos, Vegapunk começa. Eu confesso que cometi 2 graves pecados. Acredito que serei executado por minhas transgressões e por isso programei essa transmissão para começar no segundo em que meu coração parar de bater. Sim, se vocês estão ouvindo isso é porque eu já estou morto. Sei que o que vou dizer vai ser difícil de aceitar e provavelmente vão achar que eu sou louco, mas mesmo assim, como cientista, eu tenho um compromisso com a verdade. Vou direto ao ponto. Nosso mundo vai afundar no oceano. Capítulo 14. A verdade revelada. O mundo vai afundar no oceano? Ao redor do mundo todo, podemos ver as mais diversas reações à afirmação de Vegapunk. Alguns o chamando de louco, outros com medo e outros até mesmo se divertindo com tudo aquilo. Porém, os Gorosei, aqueles que sabiam toda a verdade, estavam ainda mais desesperados para calar a boca do cientista gênio. Vegapunk continua. Ter descoberto isso foi apenas o primeiro dos meus pecados. Acontece que existe uma verdade sobre o nosso mundo que foi apagada da história 800 anos atrás. Porém, alguém conseguiu escrever sobre isso em certas pedras e as espalhou pelo mundo. Lendo essas pedras é possível descobrir toda a verdade, mas ler essas pedras, conhecidas como poneglyphs, foi considerado como um crime pelo governo mundial e mesmo tendo laços com eles, eu me envolvi com isso. Esse foi o meu segundo pecado. Eu tive a sorte de herdar alguns desses documentos de alguns arqueólogos incríveis e os decifrei, conseguindo ler alguns poneglyphs. Como eu não li todos, vou me atentar a contar somente aquilo que tenho certeza, deixando de lado as especulações. 900 anos atrás, existia um homem que, assim como Nika dos contos de Elbaf, também lutava com um corpo elástico. Ele foi o primeiro homem a ir para o mar, o primeiro a ser chamado de pirata. Seu nome era Joy Boy. Os poneglyphs nos contam que Joy Boy travou uma guerra contra o atual governo mundial e foi derrotado, e paralelamente a isso, o nível do mar subiu um total de 200 metros, apagando a maior parte da nossa história. Hoje, nós vivemos em ilhas que, na verdade, eram continentes inteiros, e o grande problema de tudo isso é que esse não foi um fenômeno natural, mas sim algo causado pelo homem. Ou seja, esse poder de fogo ainda existe por aí, só esperando para ser usado novamente. Infelizmente, eu não sei toda a verdade, mas existem pessoas por aí que sabem. O bando do Rei dos Piratas, Goldie Roger. Toda a verdade será revelada e o destino do mundo vai ser decidido. Tudo isso por quem conseguir encontrar o One Piece. Capítulo 15. O Haki de Joy Boy. York finalmente descobre a localização do Dendemushi que está fazendo a transmissão e avisa aos Gorosei. Ele estava escondido dentro do robô gigante do século perdido. Os Gorosei vão imediatamente atrás dele e o atacam com tudo. Nesse momento, a transmissão é interrompida. Enquanto afunda no mar, vemos que o robô, por mais que fraca, tem alguma consciência. Seu nome é MF e ele jurava que tinha escutado o som de Joy Boy e o estava procurando. Graças à distração do robô, Luffy, Sandy, Dory e Brog conseguem chegar ao navio dos gigantes para fugir da ilha, mas o Gorosei, pássaro gigante, os alcança rapidamente e para enfrentá-lo, Luffy entra novamente no modo Deus do Sol. Achei você!
Luffy agarra o pássaro gigante enquanto seus companheiros Sandy, Frank e Bonnie o acertam com tudo por trás, e o Mugiwara usa esse impacto para arremessar o Gorosei voando pelos ares. MF se levanta e ataca os Gorosei com tudo. Ele se vira para Luffy e diz que é uma alegria poder lutar ao lado de Joy Boy novamente e que irá protegê-lo. Enquanto MF enfrenta os Gorosei, Luffy e os gigantes içam as velas do navio gigante e começam a zarpar. Ao mesmo tempo, Zoro e os demais Mugiwaras no Lab Phase utilizam o Coup the Burst para pular das nuvens e descem ao mar de encontro com seus companheiros. MF se lembra das palavras de Joy Boy no passado. Joy Boy, de alguma forma, selou seu haki mais poderoso dentro do robô para quando ele precisasse salvar alguém importante. E esse momento finalmente havia chegado após 900 anos. MF então libera o haki mais poderoso que já foi visto no mundo de One Piece em direção a toda a marinha e os Gorosei. O haki é tão poderoso que faz os Gorosei que foram invocados retornarem a Mary Joyce e todos os marinheiros apagam. Luffy, de longe, grita em agradecimento ao sacrifício de MF. Luffy desmaia por falta de energia, Usopp se reencontra com seus mestres gigantes e, finalmente, Bonnie pode relaxar nos braços de seu amado pai, Kuma. Agora, eles vão em direção à próxima aventura. Vamos para Elbaf! Fala galera, Léo Cirilo aqui, criador do canal Manga Legend, e eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo tanto quanto eu curti produzi-lo, sério. One Piece é bom demais e seria uma honra pra mim saber que de alguma forma esse vídeo te impactou. E é claro, se você assistiu até o final e curtiu o vídeo, dá uma olhada nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na sequência, do nascimento à morte, a incrível vida de Satoru Gojo. Independente do final de Jujutsu ter sido uma bosta, a gente tem que concordar que o Gojo foi um personagem genial, cara, que marcou a época. E eu contei a história dele em ordem cronológica, como o próprio nome já diz, desde o seu nascimento em 1989 até a sua morte aos 29 anos. Diferente do mangá, sabe, que conta tudo picadinho. Primeiro tem o Gojo adulto, aí mostra a adolescência dele com o Geto, depois flashback dele criança. Não, eu coloquei em ordem cronológica, desde o nascimento dele, depois a adolescência dele com o Geto, Gojo adulto e finalmente a sua batalha e morte contra o Rei das Maldições. Juro, tá um vídeo delicinha, super bem editado, mano, daoríssimo de ver. Se você curte Satoru Gojo, você precisa ver, demorou? Por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado. Tchau!